E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico e hoje nós vamos concluir, terminar, finalizar a nossa playlist do livro aqui Antropologia Cultural, do Luiz Gonzaga de Mello. Chegamos aqui ao episódio 25 episódios, uma playlist bem longa, no capítulo 18, falando do folclore. Antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar, dar o like especial que é o valeu para ajudar o canal. Pode ser membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos e também ser um apoiador do canal no Apoia-se. É só clicar aí no link na descrição e dar uma olhada nos meus livros também, especialmente o Em Busca da Verdade 3, que é o mais novo, também está aí o link na descrição do vídeo, certo? Então, vamos ajudar o canal, porque a gente está com problemas aqui de equipamento, estou usando o celular, mas em breve eu vou voltar para usar o PC, editar os vídeos e ter as aberturas, né, as mensagens, tudo certinho aqui. Mas por enquanto vamos fazendo aqui com conteúdo mais bruto mesmo. Bom, a gente aqui no canal já falamos bastante de folclore, já que a gente viu a playlist do livro do Câmara Cascudo, né, Literatura Oral do Brasil, que fala bastante sobre folclore. Mas no capítulo aqui do Luiz Gonzaga de Mello, falando sobre folclore, ele expande um pouco a ideia do ponto de vista mais teórico. Então, os tópicos são um caminho largo para a antropologia cultural. Quer dizer, a folclore tem um caminho bastante amplo para a antropologia cultural. Objeto de estudo do folclore. Características do fato folclórico. 4. Cultura popular. 5. Literatura oral. Bem Câmara Cascudo mesmo. Aí tem 6 tópicos dentro de literatura oral. Contos, histórias ou contos tradicionais. Poesia popular. Canto e danças. A paremiologia, o adagiário, o refraneiro, outros domínios da literatura oral, medicina rústica e outros temas do folclore. Bom, aqui, como era de se esperar, como uma das epígrafes do capítulo, tem aqui o Câmara Cascudo. Assim, as histórias mais populares do Brasil não são as mais regionais ou julgadamente nascidas no país, mas aquelas de caráter universal, antigas, seculares, espalhadas por quase toda a superfície da Terra. Certo? Ele está dizendo isso porque a base do folclore é a presença das narrativas ou das temáticas das narrativas em todo o mundo em comum. A gente viu isso aqui não só na playlist do Câmara Cascudo, mas também no vídeo que eu falo do livro do Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces. Então procura aí no canal, né, esse vídeo, essa playlist, esse vídeo. Na playlist de Antropologia também tem tudo isso, certo? Então, dá uma olhada lá. Um caminho largo para a antropologia. Deixa eu ver aqui, eu destaquei aqui. Fato folclórico e traçado nas linhas gerais do seu estudo. Também se tratará na sua relação com a cultura oficial, bem como a cultura popular ou a cultura de massa. Então ele vai tratar aqui nesse capítulo dessa relação do fato folclórico com a cultura em geral. Especificamente a cultura popular e a cultura de massa. Tem aqui, objeto de estudo folclore. O que é que o folclore estuda? Para separar, né, o folclore como temática e o folclore como aquilo popular, né, que as pessoas falam, isso é folclore. O folclore estuda a vida popular, mas na vida civilizada. Não há matéria folclórica junto a povos onde não se pode distinguir duas culturas, a da classe instruída e a da classe popular. Demais, é necessário que a definição de nossa ciência especifique que ela se ocupa da sabedoria e de vida populares, junto aos povos civilizados. Há um folclore da maior parte da Índia e da China. Não há folclore dos cafres ou dos peus. Junto a estes últimos, a vida da nação revela-se inteiramente pela etnografia. Bom, o que é que essa citação nos diz? Né? O que é que esse trecho nos diz sobre o objeto folclore? Então, o que o folclore estuda dentro da antropologia é o conjunto de narrativas, de crenças ditas populares, né, reproduzidas popularmente, de tradição oral e tal, só que em ambiente de sociedades ditas, ele falou civilizadas, foi? Povos civilizados. Eu chamaria de urbanos, certo? Então, por exemplo, não faz sentido chamar de folclórico
o conjunto de narrativas que compõem a crença de um povo estudado, sei lá, do meio da Amazônia lá, semi-isolado. Aquilo não é folclore. Aquilo ali é a vivência etnográfica deles. Por isso que ele falou, né? Revela-se inteiramente pela etnografia. Mas no caso, o folclore seria aquilo que aqui na cidade as pessoas comuns, né, acreditam que se você cruzar com um gato preto você vai ter azar, né? Acreditam que, sei lá, que em noite de lua cheia acontece tal e tal coisa. Então, esse tipo de conjunto de crenças populares em ambiente urbano é que constitui o estudo do folclore. Bom, aqui ele vai falar do Câmara Cascudo, discordando em parte dessa definição, que é do Santives. O Câmara Cascudo acredita que todos os povos possuem dois tipos de conhecimento: um oficial, regular, ensinado pelo colégio dos sacerdotes sob direção do rei, e o não oficial, tradicional, oral, anônimo, independente do ensino sistemático, porque trazido das vozes das mães, nos contos de caça e pesca, na fabricação de pequenas armas, brinquedos e assombros. Portanto, para este autor, né, Câmara Cascudo no caso, o fato folclórico é a mentalidade popular, é a literatura oral, é sua expressão. Certo? Então, o fato folclórico é a mentalidade popular e a literatura oral é a sua expressão, a expressão da mentalidade popular. Certo? Bom, aqui eu vou falar um pouquinho novamente de cultura popular, mas eu não destaquei isso. Por falar em mentalidade popular, sabedoria popular, inventiva popular, é bem de notar que o conceito de fato folclórico está hoje bem mais amplo, conforme se pode notar do trabalho de Rossini Tavares, Julieta de Andrade, a Escola de Folclore do Brasil. Esses autores consideram a ciência do folclore uma ciência sociocultural, que estuda a cultura espontânea do homem na sociedade letrada. Sociedade letrada quer dizer sociedades urbanas, né? A nossa sociedade, né, dita civilizada, né, nossa sociedade em que as pessoas têm esse cotidiano relacionado com o trabalho, com a técnica, né, com o capitalismo, né? E aí nesse ambiente aqui a expressão folclórica surge como traço de narrativa popular, cujos temas o Câmara Cascudo vai dizer que são sempre os mesmos em qualquer cultura. Tem sido uma técnica a constatação da existência de imprecisão de fronteiras entre os objetos de várias ciências humanas. O folclore não escapa disso. O importante é ter presente que o que constitui uma disciplina científica não é apenas ter ela um objeto de estudo, mas um método ou técnicas próprias para não falar na sua tradição científica. Tudo isso a ciência folclórica tem. Sua tradição científica é tão larga quanto a da etnologia. Bom, o problema disso, né, dessa afirmação, é que é muito difícil identificar ou separar o que é essa metodologia da ciência do folclore da metodologia da antropologia cultural, né? Antropologia de maneira geral, a etnografia, o trabalho de campo, se bem que tem muito de estudo filológico também, então tem a ver com linguística, já que muito da tradição oral é traduzida por escrito, mas a escuta da tradição oral é muito de trabalho etnográfico mesmo, né? Mas, continuando aqui, características do fato folclórico, não destaquei nada aqui. Câmara Cascudo apresenta 4 características básicas do fato folclórico. Ele é antigo, é persistente, é anônimo e é oral. Então, quer dizer, a narrativa ela tem que ter uma antiguidade, ou pelo menos uma não identificação de quando surgiu. Persistência quer dizer, vai geração, volta geração, morre geração, mas ela persiste, mesmo em formatos diferentes. É anônima, então você não sabe quem é o autor, né? As pessoas simplesmente reproduzem. E a oralidade, quer dizer, passado muito mais oralmente. Quer dizer, hoje em dia, em tempos de mídia digital, né? Em tempos de internet, as narrativas orais, as lendas, né, vão passando também por via digital. A via digital tem um quê de oralidade. No meu mestrado eu pesquisei um pouco disso. Porque, apesar de ser por escrito, apesar de ter muitas outras ferramentas também, mas prioritariamente por escrito, ela não se prende muito a questões
mais normativas, tanto normativas assim, relacionadas à gramática. Então tem um traço de oralidade na escrita da internet, que facilita essa propagação de narrativas desse tipo de natureza. Então, é só lembrar, por exemplo, de certas lendas urbanas transmitidas tanto pela internet quanto oralmente, sei lá, do menino que tem câncer e que precisa de doação. Quer dizer, aí também é golpe, né? Porque você pede dinheiro. Mas assim, é uma coisa tipo, muito mais de ficar passando adiante, como se fosse uma corrente, aquela informação, né? É um meme, por isso que é a natureza do meme na linguística, né? Na neurolinguística. Neurociência, né? Ciência da linguística, em que você lança a informação e aí ela é tão cativante, né? Tão viral que você passa adiante. Então, muito dessas narrativas antigas que persistem ficaram transformadas, né? Se revestiram de aspectos novos pelo mundo digital e daí a ideia de viralidade, inclusive. Vai ser transmitido. Então as pessoas veem aquilo ali e passam adiante. Tá? Bom, cultura popular. Tem um tópico específico. Ele tem um esqueminha aqui de cultura erudita ou oficial e cultura popular. A cultura popular ela seria urbana ou de massa ou popularesca, rural ou folclórica. Então, bom, dá para definir? É o mal de gravar com celular, esses incidentes que podem acontecer. Eu não tenho nem como cortar, né? Vai ter que ficar assim mesmo. A cultura popular pode ser compreendida muito como sendo aquela expressão mais espontânea, né, das pessoas e que não carregam uma espécie de senso de popularidade ou senso de oficialidade. Né? Então, é como é transmitido, né, certas crenças, certos costumes, certas maneiras de falar e de acreditar nas coisas. Então, por exemplo, tem um negócio acho que é na neurolinguística também chamado o efeito Mandela. Dê uma pesquisada aí. Se tivesse disponível aqui, já que eu estou usando o celular, o Copilot, como ajuda da inteligência artificial, é definir para a gente o que é o efeito Mandela. Né? Mas o efeito Mandela é quando se constrói na memória popular, na memória coletiva, uma ideia de uma coisa e que é imprecisa. Certo? Então, chama Mandela porque durante muito tempo se acreditou que Nelson Mandela tinha morrido e, na verdade, não tinha morrido. Né? Então, é como as pessoas lembram de uma coisa, mas, na verdade, está incorreta a lembrança. E aí, como é transmitido muito facilmente pelas pessoas, oralmente, aí fica sendo parte da cultura popular aquela falha. Eu estou dando esse exemplo porque a cultura popular tem muito disso. Certo? Então, um grupo de amigos se reúne, conta piada um pro outro, tocam umas músicas espontâneas, ou, sei lá, contam histórias. Essas narrativas trocadas popularmente é que fazem parte, tanto que tem muito dos mesmos motivos. Então, por exemplo, amigos que se reúnem e contam histórias de assombração, por exemplo. As histórias de assombração são sempre as mesmas. Pode parecer um pouquinho diferente ali e acolá, mas é sempre a mesma. E aí é parte da cultura popular existir isso. E aí ele está dizendo aqui, né, que tem o urbano ou rural. Ele colocou urbana ou de massa, rural ou folclórico. Mas é estranho porque contradiz a outra definição. A ideia de que no ambiente urbano, o folclore se expressa justamente porque é uma preservação dessas narrativas populares em ambiente urbano. Mas, assim, é verdade que muitas das narrativas rurais também permanecem. Bom, a cultura de massa, que a gente falou já muito aqui no canal, em várias ocasiões, né? É um tema que volta sempre no canal. É imposta, vem de cima, é fabricada por técnicos contratados por homens de negócios. Os seus públicos são consumidores passivos, cuja participação se limita à escolha entre comprar ou não comprar. Bom, eu posso expandir essa noção dizendo que muito da cultura de massa, ou
tanto na época, assim, antigamente quanto hoje, advém do que a cultura popular cria. A cultura de massa pega e se apropria para transformar em produto, realmente, né, que é a indústria cultural. Mas tem muito de expressividade popular absorvida pela cultura de massa. E mais modernamente, né, com redes sociais, os usuários comuns da mídia social acabam se tornando também potenciais produtores de conteúdos de massa. Mas é uma massificação só, tudo relacionado com o consumo mesmo. O que ele está tentando diferenciar aqui em relação à cultura popular. Para Gramsci, na verdade, o folclore é uma concepção do mundo e da vida do povo entendida como um complexo de classes subalternas e instrumentais, que objetivamente se contrapõe às classes oficiais, hegemônicas e dominantes. Então, a gente já falou do Gramsci aqui no canal também, tem uma playlist sobre um livro na área de serviço social falando das teorias gramscianas. Então é bem interessante dar uma olhada, porque realmente há uma valorização maior do papel da cultura, né, na transformação da sociedade. Bom, aí tem a questão da literatura oral, que a gente já falou muito aqui. Literatura oral é o termo genérico para todas as manifestações culturais de cunho literário transmitidas por processos não gráficos, como ensino, câmara, cascudo. Mas o mestre reconhece que há formas escritas dessa literatura oral, né? Aí tem aqui os exemplos de literatura oral que é transcrita para a escrita. É muito estranho isso, mas é isso mesmo. Então, os cordéis, por exemplo, é uma tradição oral que é colocada por escrito, né? Que na tradição filosófica, né, é muito, sim, tanto elogiado quanto criticado, dependendo do pensador, porque, por um lado, a transcrição da tradição oral em escrita tira um pouco da vivacidade da oralidade e também afeta a memória, certo? Então, povos de cultura oral forte normalmente têm memória melhor. Nós que temos a cultura oral menos desenvolvida, porque temos a cultura literária, né? A cultura letrada, desenvolvemos menos a nossa memória porque a gente não depende tanto dela. A gente usa a escrita para lembrar. E aí ele vai dar exemplos de contos, histórias e contos tradicionais. Eu não vou falar aqui porque na playlist sobre o livro Câmara Cascudo tem muitas dessas narrativas, né? E tem vídeo também sobre literatura oral para jovens também. Tem a poesia popular, o canto e a dança. É só lembrar, né, para quem não viu, lá na playlist do livro Literatura Oral do Brasil sobre as expressões de movimentos, né, da literatura oral com as danças, especialmente o fandango e o boi-bumbá, que a Câmara Cascudo considera como a mais legitimamente brasileira expressão do folclore brasileiro, né, da tradição oral brasileira. Bom, aí tem muitas reproduções aqui, falar do boi-bumbá também, eu também não vou falar, porque na outra playlist tem muito sobre isso. E aí tem outros exemplos aqui, esse negócio da paremiologia, o adagiário e o refraneiro. Quando se diz que a literatura oral encerra a sabedoria popular, isso é tanto mais verdadeiro quando nos referimos especialmente ao conjunto de provérbios, sentenças, adágios e paramênias. Então seria basicamente os provérbios, né? As mensagens. Ó, meu filho, sempre que um não sei o que acontece, faz isso, é por causa disso, disso e disso. Tipo, chegar para uma criança, né, e falar, ó, diga-me com quem andas e eu direi quem és. Então, não ande com más companhias, né? Então, esses ditados, esses dizeres populares, faz parte dessa paremiologia, adagiário e refraneiro. Tem muitos exemplos aqui, como esse que eu dei. E a aplicação é bem forte, né? Ele diz aqui que aparece, inclusive, esse tipo de expressão, inclusive, nas formas oficiais, legais. Deixa eu ver. Oposição das orações. Quem diz o que quer, ouve o que não quer. Dente por dente, olho por olho. Pelas garras se conhece o leão. A voz do povo é a voz de Deus. Isso aqui, pronto, é dizer popular bem típico, né? Os políticos adoram reproduzir isso. Então, na política é muito comum. Então, se o cara foi eleito, é a voz do povo.
Então, se a voz do povo é a voz de Deus, quer dizer que eu sou designado por Deus para ser essa voz. Bom, tem um item aqui sobre medicina rústica. Aqui no canal tem 2 vídeos, se eu não me engano, na playlist de antropologia, falando sobre a antropologia da doença e sobre etnopsiquiatria, especialmente do François Laplatine, né? Esse é o principal pensador nessa área, pelo menos que eu conheço. E aí fala das tradições, né? Medicina religiosa, do candomblé, da medicina mágica, as benzedeiras, as simpatias. No catolicismo também tem uma série de coisas, como os ex-votos mesmo, a tradição de você pagar uma graça alcançada através de um ex-voto. Fitoterapias, sangrias, piróticos, seria curas através de brasas. Piróticos, Ave Maria. Aqui fala da medicina indígena também. Interessante que na antropologia cultural, né, tradicionalmente, se buscou ver como essa medicina indígena está relacionada com a narrativa mítica daquele povo, né? Então, muitas vezes, eu li isso na obra do... Quem? Não estou lembrado agora, mas... não sei se é Evans Pritchard ou é o... Radcliffe Brown, não sei se é um dos dois, que mostra como num ritual religioso, enquanto o curandeiro vai fazendo o ritual químico, digamos assim, né, com as ervas e tal, ele vai contando e falando sobre a história do povo, a relação deles com os totens, com os deuses, e aí essa recontagem da história tradicional mítica daquele povo faria parte do processo de cura. Então, isso tem a ver com isso que ele está falando aqui. Bom, outros temas da folclore, religião popular, certo? Então, a religião oficial, ela carrega um certo peso institucional que a religião popular, ela se liberta disso e tem as suas próprias tradições. Aí tem a arte popular, artesanato, como eu falei, o exemplo da música, né? Então, uma música mais espontânea, né? Um pagode, um machixe, uma coisa assim que surge no meio popular, mesmo sendo apropriado depois pela cultura de massa, né? Pela indústria cultural, mas é uma expressividade popular. E é isso, né? Termina e vem as referências bibliográficas. E assim concluímos o livro do Luiz Gonzaga de Mello, Antropologia Cultural, finalmente aqui, depois de 25 episódios. Obrigado a quem acompanhou todos os episódios, certo? Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e da playlist. Recomendem para as pessoas que estudam antropologia ou ciências sociais ou se interessam por curiosidades desse tema. Não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar, compartilhar. Você pode ser membro do canal também, então clique em Seja Membro, é uma boa. Você vai ter acesso a conteúdo exclusivo. Você vai também ajudar o canal através do Valeu. Você clica aí no Valeu e faz um agradozinho para o canal. Você pode ser um apoiador do canal através do Apoia-se, que está aí na descrição do vídeo. E, por favor, dê uma olhada também nos meus livros, especialmente o último livro, Em Busca da Verdade 3, que está disponível no Clube de Autores. O link também está aí na descrição do vídeo. Certo? Até o próximo vídeo. Valeu!